Olá, tudo bem? Como que vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Vanderlei MC. E eu até quero realmente desejar a você um bom ano novo, né? Que seja com bastante saúde, felicidade, amor, união e progresso também, claro, né? Mas hoje, agora, é dia 31 de dezembro do ano 2016, justamente no sábado à tarde, ou seja, de tardinha, eu estou aqui fazendo esta gravação. E o assunto aqui, logicamente, é a respeito da hora exata que devemos comemorar, né? Vamos assim que dizer, a passagem do ano, ou que comemoramos a passagem de um dia para o outro. Será que esta passagem é a meia-noite? Ou essa passagem, o mais correto, é ao pôr do sol? Ao pôr do sol de cada dia, ao pôr do sol de hoje, dia 31 de dezembro, é justamente a hora, né, os minutos que passa para o ano 2017. Mas veja só, sabemos que no mundo inteiro, é Brasil, é China, é Coreia do Norte, Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, o mundo inteiro, Austrália, o mundo inteiro, certo? Eles comemoram a passagem do ano à meia-noite, né? E por outro lado, vemos aqui, por exemplo, vemos os judeus e os muçulmanos, e aqui no Brasil, os adventistas do sétimo dia, os guardadores do sábado, que fazem a comemoração desta passagem do ano justamente ao pôr do sol. Mas veja só, pela verdade que nós temos em mão, que é a Bíblia Sagrada, que também são assuntos históricos também, né? Enciclopédias e livros, logicamente, que não é só a Bíblia que vai nos relatar fatos e coisas verdadeiras. Então vamos descobrir qual é a hora certa, qual é o momento certo, se é ao pôr do sol ou se é à meia-noite, né? Uma coisa é seguir a tradição, claro, e outra coisa é seguir a verdade, tem uma diferença muito grande aí, né? Então, nós sabemos que o nosso calendário é o calendário gregoriano. E eu vou peguei aqui o Xerox, né, justamente desta enciclopédia Mirador, Enciclopédia Mirador, com o título Calendário. Você pode pesquisar inclusive no Google, se quiser ver isso aí. O dia e a noite, uma notinha aqui, não dá para identificar a página aqui, né? Acho que é 1924 é a página, não sei, entende? Então tá aqui. Nos calendários lunares e lunisolares, presta atenção, o dia tem início com o pôr do sol, como ocorre ainda hoje no calendário hebraico e muçulmano. No calendário solar, o dia começa com a saída do sol. Então no calendário solar o dia começa com a saída do sol, como no Antigo Egito. Na Mesopotâmia, para as observações astronômicas, o dia começava à meia-noite. Embora o calendário usual do povão, vamos assim dizer, partisse do anoitecer. Os chineses e os romanos, olha lá, vou repetir. Os chineses e os romanos adotaram também a meia-noite para início do dia, uso que é seguido pelo calendário gregoriano de origem romana. Então, por esta notinha aqui, estamos dando para entender uma coisa, que o calendário, os mais usados, lunares e lunisolares, né? São os mais usados que tem. E na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, para a observação dos astros, na verdade chamados os astrólogos, os adivinhos, aquelas pessoas que queriam predizer o futuro, essas coisas todas, vamos assim que dizer lá na Mesopotâmia antiga, os pagãos, né? Então eles adotaram meia-noite como passagem de um dia para o outro e como estudo dos astros, né? Muito bem. Agora, os chineses e os romanos adotaram também a meia-noite para início do dia, uso que é seguido pelo calendário gregoriano de origem romana. Então esse calendário que nós temos, que o mundo tem,
que é o calendário gregoriano, de origem romana, católica, vamos assim que dizer, católica romana. Então, logicamente, é o calendário aonde eles têm, logicamente, 365 dias, e a passagem de um dia para o outro é a meia-noite. É praxe que eles copiaram de quem? Dos pagãos da Mesopotâmia, tá certo? Daquelas pessoas que queriam ser os adivinhos, os astrólogos, os encantadores, aquelas pessoas que queriam adivinhar o futuro através dos astros, tá? Então, muito bem. Agora, uma outra nota que eu quero ler para você aqui, uma outra nota, inclusive da mesma enciclopédia, tá? É o Concílio de Trento, aí vem em 1563, recomendou ao Papa providências para corrigir erros graves inconvenientes do calendário gregoriano, porque ainda mesmo assim teve alguns erros. Aí então, finalmente, está escrito aqui, ó, finalmente, em 1582, o Papa Gregório XIII, aconselhado pelos melhores astronômicos católicos, em particular por Luigi Giglio, obteve o acordo dos principais soberanos católicos, tá certo? E pela bula Intergravíssimas, de 24 de fevereiro, decretou a reforma do calendário. Este é o chamado calendário gregoriano, ainda o mais perfeito dos utilizados hoje, eu acrescento, no mundo inteiro, claro. Então nós vemos que o calendário que se os evangélicos, os cristãos, os ateus, o mundo inteiro usa, é o calendário, logicamente, que é o mais perfeito, o melhor, é o calendário gregoriano, que foi aperfeiçoado, que foi corrigido. Em 1582, ele foi definitivamente acertado, e aí a gente tem, né, 365 dias ao ano, muito bem. Então agora, os judeus, nós sabemos que os judeus e os muçulmanos, eles e os adventistas, os guardadores do sábado, vamos assim dizer, eles comemoram a passagem de um dia para o outro, ou seja, a passagem do ano, porque agora é dia 31, ao pôr do sol. Mas será que este método, este princípio de comemorar, ele está na Bíblia Sagrada? Tem algum respaldo nas Escrituras Sagradas, né? Então é o que nós vamos ver aqui, é o que nós vamos ver justamente na passagem aqui, ó. Estou aqui em Gênesis capítulo 1, verso 16, eu vou ler para você. Ó, fez Deus os dois grandes luzeiros, ó, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então no verso 16, diz que Deus fez o sol, os dois grandes luzeiros e a lua. Por isso que o calendário é lunisolar, né? Usando a lua e o sol junto, né? Usando o astro maior e o menor para governar o dia e a noite, as estações e os anos, como diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Aí o que acontece? Justamente aí foi aperfeiçoada, as nações vêm desenvolvendo cada qual da melhor forma possível os seus calendários e as suas passagens de um dia para o outro. Muito bem. E aí chegou até nós, como nós vimos da enciclopédia Mirador, justamente o Papa Gregório, no ano 1582, ele já aperfeiçoou o calendário e já consertou os erros e os acertos, e temos aí o melhor calendário já feito, né, já produzido. E porque a Igreja Católica, com seus teólogos, com seus líderes, né, deu uma mão muito boa. Mas a questão que eu estou discutindo aqui é justamente qual é o tempo certo, o ano certo, a passagem do ano correto. Qual é a hora, melhor dizendo, qual é a hora certa, se é às 6 da tarde ou se é à meia-noite, por exemplo, né? Porque tem vez o pôr do sol, dependendo do fuso horário, ou é menos ou é mais, muito bem. Agora vem aqui Gênesis capítulo 1, versículo 4, né? Versículo 3, está aqui escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, nós estamos vendo aqui que Deus, você pode ler o relatório de Gênesis,
capítulo 1 e 2 todinho, Deus não trata em relógio, em hora. Deus trata a matéria, o assunto, né, em tarde e manhã, tarde e manhã. Entende? Deus não trata assim, 6 da tarde, 8 da noite, meia-noite, 4 da manhã, não. Deus, ele fez os dois grandes luzeiros, o sol e a lua, para governar o dia, os tempos e as estações e os anos, né? E aqui diz o relatório mais simplificado, né, da criação, disse Deus haja luz e houve luz, porque a primeira parte do dia é as trevas, porque o mundo, o planeta Terra estava em trevas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como diz a Bíblia, né? Então aí Deus, ele produziu a luz ali, né? Haja luz e houve luz, começou aquele clarão, iluminando a terra. E Deus chamou essa parte escura de tarde, olha lá. E a parte do dia chamou, a parte da luz, melhor dizendo, chamou dia. E houve tarde e manhã, olha lá, tarde começou a parte escura e manhã, certo? Então houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então a gente entende que é justamente, é o que estou entendendo aqui nesse relato, é justamente no pôr do sol. Então é no pôr do sol, como diz a Bíblia, na viração do dia. Tem uma passagem aqui que fala na viração do dia. Deixa eu ver, é Gênesis 3, aqui ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Então justamente a viração do dia, da tarde, começando a parte escura, é aí que vai virando o dia. Este que é o princípio, este que é a verdade dos fatos, né? Mas vamos agora para o Novo Testamento, que tem um texto interessante aqui para nós estudarmos. Olha aqui, não, antes de irmos, bom, vamos lá primeiro, Novo Testamento, Evangelho de Lucas 24, 29, ó, Evangelho de Lucas, nós vamos ter uma referência para a gente saber exatamente quem está correto, se os judeus, muçulmanos e adventistas que fazem o pôr do sol, a passagem, justamente às 6 da tarde, quando o sol se põe, ou justamente à meia-noite, como fazem os gentios, como fazem os pagãos, como fazem o mundo inteiro, né, que não tem, não seguem, vamos assim dizer, os princípios, né, a base da verdade. Então, Lucas, capítulo 24, verso 29. Aqui, ó, Lucas 24, verso 29. Está aqui. Muito bem, beleza. Aqui. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Olha lá. E entrou para ficar com eles. Isso aqui é Jesus, quando depois na ressurreição aparece a 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Então, conversando, eles falam, fica conosco, porque é tarde, já era tardinha daquele dia do primeiro da semana, tá vendo? Já era tardinha do dia da ressurreição. E o dia já declina, quer dizer, e o dia está declinando, está terminando o dia, tá vendo? Então, logicamente, que são linguagens, né, que dá para a gente analisar e entender. Mas olha, agora tem um fato mais forte aqui, para apresentar para vocês. É lógico que se refere aqui ao povo judeu, logicamente, ao povo judeu, aos guardadores do sábado, né, aos adventistas que guardam sábado, mas estamos aqui. Então aqui no Evangelho, deixa eu ver, Levítico, né, Levítico, deixa eu achar aqui certinho, Levítico 24, verso 29, rapidinho, para você aqui, ó, 24, verso 29. Ou 23, não, é 23. 23, 32. 23, 32. Tá aqui, ó. Então Deus falou para o povo de Israel, Deus falou para os judeus, israelitas, e como os adventistas também guardam sábado, e outras pessoas, outras religiões que guardam sábado também, então eles seguem aqui justamente esse Levítico 23, verso 32. Sábado de descanso, porque eles guardam o sábado, né? A gente sabe disso. Sábado de descanso solene vos será. Então esse sábado, o sábado, né? O dia de sábado será de descanso, solene. Aí fala aqui, então afligirei as vossas almas aos 9 do mês. Aqui seria um sábado festivo, né?
Então, ó, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, praticamente é aquilo que a gente leu em Gênesis e lemos em Lucas. De uma tarde a outra tarde, né? Era tardinha daquele dia, já declinava o dia. E era tarde de manhã, o primeiro dia, quer dizer, a parte escura primeiro, depois a parte clara, aí faz 24 horas. E aqui, confirmando mais esses 3 versos, diz assim, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, que é o sábado festivo, é o sábado do Yom Kippur para os judeus, tá certo? Mas logicamente que é a passagem de um dia para o outro, é isso que está explicando aqui, a passagem de um dia para o outro. Então, os adventistas, a meu modo de ver, claro, porque eu também tenho princípios, eu tenho uma fé, né, logicamente nas escrituras, na verdade, que a meu modo de ver, é o que eu acredito, né, a passagem do ano não é a meia-noite, porque a meia-noite é um costume da Mesopotâmia, repetindo para você, é um costume da Mesopotâmia, que os astrólogos, os cientistas lá daquela época, os adivinhadores, mas o povo mesmo da Mesopotâmia não seguia muito essa tradição. Mas aí a igreja romana, os romanos, melhor dizendo, os romanos, e consequentemente a igreja romana, adotou esse método de ser à meia-noite. E de lá para cá, né, do começo da Idade Média, vamos assim dizer, né, do ano 538 para cá, até os dias atuais, a humanidade segue o praxe que é a meia-noite. Entende? Que não é um princípio assim bíblico, não é um princípio da Bíblia. Isso aí é um costume das nações, é um costume da Igreja Católica, é um método, é o sistema que a Igreja Romana adotou quando reformou e fez os calendários, copiou lá do calendário romano e adotou no calendário cristão, gregoriano, mundial, adotou a meia-noite. E justamente o povo comemora a meia-noite, a passagem do ano. Então esse é o histórico, se você quiser saber. Se você não sabia, você está sabendo, mas você pode fazer uma pesquisa e entender até melhor do que eu essa parte que eu estou explicando aqui. Agora, os muçulmanos e os judeus, os cristãos adventistas, que sejam guardadores do sábado, eles adotaram, logicamente, o calendário gregoriano, sim, mas não justamente a hora da passagem de um dia para o outro. A hora da passagem de um dia para o outro, eles adotaram justamente os princípios, os ensinamentos das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada. Né? Então essa é a diferença de um e do outro. E essa é a diferença, porque milhares, milhões, o mundo inteiro nesse embalo, que tomaram o vinho de Babilônia, eles comemoram justamente a meia-noite, né, seguindo uma tradição pagã da Mesopotâmia, e os cristãos, né, guardadores do sábado, que seja adventista, da promessa, da reforma, vários ramos, igreja de Deus, tem umas igrejas aí que guardam sábado também, os muçulmanos e judeus, eles adotaram as regras do Torá, da Bíblia, do Torá, quer dizer, da lei de Moisés. E, logicamente, eu fiz uma exemplificação aqui no livro de Lucas para você. Só para você entender mais um detalhezinho, ó, no Evangelho de João, aqui, ó, João capítulo 20. João capítulo 20, também na ressurreição de Cristo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, tá vendo? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Então, ao cair da tarde, então já ia vir a tarde. Quando estava próximo à tarde, então, logicamente, os discípulos se reuniram naquele local com medo dos judeus, porque eles estavam reunidos não para celebrar a ressurreição de Cristo, porque até então eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas sim para se reunidos com medo dos judeus, como diz aqui João 20, versículo 19, tá certo? Então eu espero que você já tenha tirado as tuas conclusões, tá certo? Você poderá escrever, colocar aí o que você desejar abaixo desse vídeo, tá? Você é convidado para se inscrever também neste canal. Você sabe que aqui eu vou tratar temas políticos, religiosos
e temas de saúde, de medicina. Logo, logo vai vir aí um relatório sobre medicina. E o negócio é feio, hein? O negócio é aqueles assuntos que eles não querem que você saiba, né? Temas, assuntos abordados que eles, religiosos, políticos e líderes da medicina, não querem que você saiba, tá certo? Então, o meu muito obrigado, se inscreva e olha, mais uma vez, desejando a você aí um ano novo de 2017, com muita saúde, paz, amor, prosperidade e que você possa ter aí junto de si todos os membros da sua família, gozando aí os dias que vem aí, que Deus lhe dá, tá certo? Então, meu muito obrigado e feliz, né, 2017. Né?